O céu estava pesado, coberto por nuvens cinzentas que pareciam chorar junto com ela. A cada passo, o som dos saltos de Margarete Ferreira ecoava pelo caminho de pedras do cemitério Jardim da Paz. Aquele lugar era quase uma extensão da sua casa. Todos os dias, no mesmo horário, ela caminhava até o túmulo de Gabriel, seu único filho, levando flores frescas e um silêncio carregado de saudade. Margarete era o tipo de mulher que impunha respeito onde quer que fosse. Diretora da Ferreira e Associados, uma das maiores construtoras da região, vivia cercada por gente que a temia mais do que a admirava. O cabelo impecável, o blazer alinhado e o olhar firme eram como uma armadura contra o mundo. Por fora, era puro controle. Por dentro, um vazio que nem o tempo conseguia preencher. Mas naquele dia, algo quebrou a rotina. Quando ela se aproximou do jazigo de Gabriel, percebeu que não estava sozinha. Havia alguém ajoelhado diante da lápide de mármore branco. Uma jovem, vestida com roupas simples, chorava baixinho segurando uma criança pequena no colo. Margarete parou, confusa. Ninguém além dela visitava aquele túmulo. "Com licença", disse num tom frio, tentando disfarçar a irritação. A mulher levantou a cabeça, os olhos marejados. Tinha um rosto bonito, mas cansado, e o olhar parecia carregar o peso do mundo. "Quem é você?", perguntou Margarete, cruzando os braços. "E o que está fazendo no túmulo do meu filho?" A jovem se levantou devagar, ajeitando a menina no quadril. A criança, de uns 2 anos, olhava curiosa para Margarete, com aqueles olhos enormes e inocentes que só as crianças têm. Eu sinto muito", disse a moça com a voz trêmula. "Não queria incomodar, já estava indo embora." "Espere." A voz de Margarete cortou o ar como uma lâmina. "Você não respondeu minha pergunta. Quem é você? Como conheci o meu filho?" A jovem hesitou, respirando fundo. Os dedos tremiam ao apertar a criança contra o peito como se buscasse proteção. "Ele era importante para mim", murmurou sem encarar Margarete. "Importante?", repetiu ela, sentindo o sangue ferver. "Meu filho morreu há quase 2 anos e eu nunca vi você. Nunca ouvi falar de nenhuma Júlia." A moça piscou rápido, tentando conter as lágrimas. "A senhora me afastou. E conseguiu." Aquelas palavras atravessaram o peito de Margarete como uma faca. Por um instante, o vento soprou mais forte, fazendo as flores caírem da mão dela. Ela olhou para a moça outra vez e, por um segundo, algo naquela expressão lhe pareceu assustadoramente familiar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria para sempre tudo o que ela acreditava sobre amor, perdão e família. O silêncio entre as duas era denso, quase palpável. O vento balançava as flores caídas, espalhando pétalas pelo chão úmido. Margarete, ainda incrédula, deu um passo à frente, tentando decifrar aquela cena. A jovem parecia desconfortável, com o olhar baixo, enquanto a menininha, no colo, brincava com um fio solto da blusa da mãe. "Como se chama?", perguntou Margarete num tom mais controlado. "Júlia Santos", respondeu com a voz quase num sussurro. O nome não significava nada para Margarete, mas o jeito como a moça o disse, como se carregasse um peso, fez o coração dela apertar de leve, um sentimento que ela logo tratou de sufocar. "E o que exatamente fazia o meu filho ser importante para você?", questionou, enfatizando as aspas na palavra. Júlia engoliu seco, os olhos marejados de novo. "Nós nos conhecemos há alguns anos. Ele dava aulas voluntárias de alfabetização na comunidade onde eu morava." Margarete levantou uma sobrancelha, impaciente. "Voluntariado. Sempre perdia tempo com isso." Júlia olhou pela primeira vez e naquele olhar havia algo firme, mesmo por trás da dor. "Perder tempo?", repetiu com delicada ironia. Ele dizia que era o momento do dia em que se sentia vivo. As palavras ficaram ecoando no ar. Margarete desviou o olhar, fingindo não se abalar. Gabriel realmente falava sobre esse tal de projeto social. Ela lembrava, mas sempre ignorava, achando que era só mais uma fase passageira. "E vocês eram o quê? Amigos? Conhecidos?" Júlia hesitou, apertou a menina contra o peito e respondeu, "Nós nos apaixonamos." Margarete riu, incrédula, um riso curto e frio. "Meu filho? Com você?" Gabriel jamais esconderia algo assim? Mas Júlia não recuou. Ele não escondeu. "Tentou te contar. Tentou me apresentar 17 vezes." O
coração de Margarete disparou. O quê? 17 vezes, dona Margarete. Eu contei. Ela disse com as lágrimas agora escorrendo. Mas a senhora sempre arrumava uma desculpa, e nas vezes que eu fui até a casa dele, os seguranças me impediram de entrar. Margarete congelou. O que está dizendo? A senhora me afastou. E conseguiu. Aquelas palavras atravessaram o peito de Margarete como uma faca. Por um instante, o vento soprou mais forte, fazendo as flores caírem da mão dela. Ela olhou para a moça outra vez e, por um segundo, algo naquela expressão lhe pareceu assustadoramente familiar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria para sempre tudo que ela acreditava sobre amor, perdão e família. Começaram a vir, o filho insistindo em apresentar alguém especial, ela recusando, alegando compromissos da empresa. Uma voz dentro dela dizia que era impossível, mas outra, mais profunda, sussurrava que era verdade. Júlia ajeitou a menina, que agora brincava com o cordão do seu colar. Ele me amava, sabe? Dizia que eu era a única pessoa que o via como homem, e não como herdeiro. Margarete ficou em silêncio. As mãos tremiam. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha resposta pronta. A criança riu, batendo palminhas. E, sem saber, aquele som inocente começou a abrir rachaduras no coração endurecido de Margarete Ferreira. Ela só não imaginava que aquela risada traria à tona um segredo capaz de mudar tudo. Por alguns segundos, Margarete não conseguiu dizer nada. Aquilo soava como um pesadelo absurdo. Seu filho, o herdeiro exemplar, apaixonado por uma moça simples da periferia, era algo que ela jamais teria permitido, e no fundo sabia disso. Você tá mentindo, disse enfim, num tom firme, quase automático. Gabriel jamais se envolveria em algo assim sem me contar. Ele respeitava a família. Júlia respirou fundo. Respeitava tanto que obedeceu à senhora, mesmo com o coração em pedaços. Essas palavras doeram mais do que qualquer ofensa. Margarete sentiu um nó subir pela garganta, mas disfarçou, mantendo o queixo erguido. E por que eu nunca te vi? Por que ele nunca te levou à nossa casa? Perguntou num tom cortante. Júlia enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Porque ele tentou, 17 vezes, e todas as vezes a senhora mandou que os seguranças me impedissem de entrar. O ar pareceu sair dos pulmões de Margarete. O vento frio bateu em seu rosto e pela primeira vez ela se sentiu frágil. Fragmentos de memórias voltavam como relâmpagos. A voz do filho insistindo, o tom amoroso nas conversas que ela ignorava, as discussões que acabavam em portas batendo. Júlia continuou. Eu ficava horas esperando do outro lado do portão. Às vezes ele me ligava chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer. Eu dizia para ele ser paciente, que talvez um dia a senhora mudasse. Margarete virou o rosto, sentindo os olhos arderem, mas Júlia ainda não havia terminado. Você me investigou. Mandou alguém descobrir tudo sobre mim. Lembra? A mulher empalideceu. Sim, lembrava. Mandaram um assistente descobrir quem era a garota da comunidade. E quando receberam o relatório, cheio de informações frias, como mora em área carente, trabalha em lavanderia, sem família próxima, sem formação superior, achou que estava fazendo o certo ao afastá-la. Eu só queria proteger meu filho, murmurou quase para si mesma. Júlia a olhou com tristeza. Protegê-lo de quê? De ser feliz? Essas palavras atravessaram Margarete como uma faca. Pela primeira vez, ela percebeu o tamanho da dor que havia causado. Júlia baixou o olhar, embalando a criança no colo que começava a cochilar em seu colo. Ele dizia que um dia a senhora entenderia, que o amor não precisava de pedigree. Margarete não respondeu. O som distante das folhas caindo misturava-se ao peso do silêncio, e naquele instante ela teve uma sensação estranha, como se, de alguma forma, o espírito de Gabriel estivesse ali, ouvindo, esperando por sua reação.
mas Margarete ainda não sabia que o que vinha a seguir não seria apenas uma lembrança dolorosa, seria uma revelação capaz de despedaçar completamente o orgulho que a mantinha de pé. O silêncio era tão intenso que se podia ouvir o farfalhar das folhas e o choro distante de um pássaro perdido. Júlia abaixou os olhos, embalando a criança no colo, enquanto Margarete tentava processar cada palavra. O vento frio parecia atravessar sua pele. E o que você quer agora? Quer dinheiro? Um pedido de desculpas? Júlia ergueu o rosto. Nada disso, disse firme. Eu venho aqui porque ele merece ser lembrado por quem o amava de verdade. Margarete ficou sem resposta. Aquelas palavras doíam, dolorosamente verdadeiras. Ela olhou para a moça à frente, o rosto simples, o olhar sincero, e então para a menina, que dormia tranquila, agarrada ao pescoço da mãe. Quantos anos ela tem? Perguntou quase sem perceber. Júlia hesitou antes de responder. Vai fazer 2 anos em breve. Margarete fez as contas automaticamente. Gabriel havia morrido há 1 ano e 10 meses. Um arrepio percorreu sua espinha. 2 anos? Repetiu, a voz tremendo. 1 ano e 10 meses? Júlia completou. E 13 dias. A frase caiu como um trovão entre elas. Margarete deu um passo para trás, sentindo o chão girar. Não, murmurou, balançando a cabeça. Não, você está dizendo que essa criança... Júlia respirou fundo e, com as lágrimas rolando silenciosas, respondeu: é filha de Gabriel. O mundo parou. Margarete olhou para a menina como se a visse pela primeira vez. O cabelo castanho claro, o formato dos olhos, o pequeno sinal na bochecha. Era como ver Gabriel bebê de novo. Memórias voltaram com força. Ele pequeno, rindo nas fotos antigas, balbuciando as primeiras palavras, pedindo colo. Ela sentiu o coração acelerar. É impossível, sussurrou. Ele nunca disse nada. Porque ele não sabia, respondeu Júlia, apertando a filha contra o peito. Eu tentei contar, mas a senhora me impediu. Margarete sentiu o corpo fraquejar. Precisou se apoiar na lápide fria do próprio filho. Um nó apertava sua garganta, e as lágrimas, que ela sempre controlou, começaram a brotar sem permissão. Gabriel tinha uma filha, murmurou, olhando para o céu como se esperasse ouvir a voz dele. Júlia enxugou as lágrimas e sussurrou. Ele sempre dizia que, se um dia tivesse uma menina, chamaria de Alice, por causa da história do País das Maravilhas. Margarete ficou imóvel, com o rosto banhado em lágrimas. Alice. O nome ecoava em sua mente como um sino distante, quebrando o silêncio do luto. Meu Deus, disse ela, com a voz embargada. Eu tenho uma neta. A menina abriu os olhos, ainda sonolenta, e olhou para ela com curiosidade. E naquele olhar, Margarete viu tudo que havia perdido. Tudo que destruiu, com as próprias mãos. Margarete ainda segurava o mármore frio, quando a verdade acertou o peito como um soco. Gabriel tinha uma filha, e ela, com todo o poder do mundo, foi quem impediu que ele soubesse. Ele não sabia? A voz mal saiu. Júlia balançou a cabeça, enxugando o rosto. Eu tentei contar. Fui ao prédio da empresa. Subi até o andar dele. Quase toquei na porta. Ela respirou fundo, firme. A senhora apareceu antes. As imagens vieram como flashes. Corredor de mármore, seguranças atentos, uma jovem de roupa simples, parada no lugar errado. Margarete lembrava da sensação exata de controle quando mandou tirá-la do prédio. A palavra assédio usada como escudo. A ameaça de polícia como um muro. Eu estava protegendo meu filho, tentou, sem acreditar na própria frase.
Protegendo de quê? De amar? Júlia não elevou a voz, só disse. E doeu. O vento levantou algumas pétalas no chão. Alice mexeu, sonolenta, encostando o rosto no ombro da mãe. Margarete prendeu o choro por um fio. Eu mandei cartas, disse Júlia. Escrevi com a mão tremendo, sem erros, sem raiva. Entreguei na recepção. Ninguém respondeu. Meu número foi bloqueado. Eu não tinha advogado nem sobrenome. Só um positivo no teste e uma vontade louca de fazer a coisa certa. Ela olhou a lápide. Quando o barrigão cresceu, passei vergonha no ponto de ônibus ouvindo gente dizer que eu queria golpe. Eu só queria que ele soubesse. Margarete fechou os olhos. Nunca se sentiu tão pequena dentro do próprio corpo. O título, o blazer, os prêmios na parede, tudo parecia uma fantasia ridícula diante daquela mãe. Quantas noites ele voltou para casa diferente. Eu achei que era cansaço. Era falta de mim, de poder escolher. Silêncio. Um silêncio honesto, finalmente. Quando Alice nasceu, não tinha hospital. Foi num quartinho. Uma vizinha ajudou. Eu segurei a mãozinho dela e prometi duas coisas: que eu nunca ia falar mal do pai dela e que ela um dia iria conhecê-lo, nem que fosse pelas histórias. Margarete perdeu o ar. Sentiu o peso do próprio sobrenome esmagar a nuca. Eu tirei dele a chance de ser pai. A senhora tirou de todos, disse Júlia, mas não tirou o amor. Isso ninguém tira. Alice abriu os olhos, dois faróis claros, curiosos. Encarou Margarete com uma calma que desmontava qualquer armadura. A menina ergueu a mãozinha, num gesto simples, universal, como quem pede: vem. As lágrimas enfim romperam. Eu errei, disse Margarete sem verniz, sem defesa. Errei feio. A vida me deu todas as chances e eu desperdicei as dele. Júlia respirou. Eu não quero sua culpa. Quero respeito. Quero que Alice cresça sem ser medida por uma régua que machucou o pai dela. O céu estremeceu em um trovão distante. Margarete arregalou os olhos, como se esperasse ouvir a voz de Gabriel entre as nuvens. Em vez disso, ouviu a própria dizer: o nome dela é Alice, por causa do País das Maravilhas. Ele dizia que o mundo tem milagres que os adultos desaprendem de ver, disse Júlia com um sorriso doído. A menina esticou os dedinhos em direção a Margarete, que, hesitante, aproximou a mão. O toque foi leve, mas incendiou o peito de um calor antigo, o mesmo que de quando segurou Gabriel pela primeira vez. Naquela junção frágil de dedos, uma ponte nasceu. Margarete ergueu o olhar, molhado, e falou como assinando um pacto. Se você permitir, eu quero conhecer minha neta. Sem mandar, sem controlar, só estar. Júlia a estudou por um instante longo. Um passo de cada vez. E foi assim que no meio do cemitério, entre mármore e margaridas, a história deixou de ser só sobre perda e começou a ser sobre recomeço. Naquela tarde nublada, o tempo parecia suspenso. O toque leve dos dedos de Alice nos de Margarete foi simples, mas mudou tudo. A menina sorriu, um sorriso banguela e puro que atravessou o coração da mulher como um raio de luz no meio da escuridão. Margarete, acostumada a reuniões, contratos e aplausos frios, sentiu algo que há muito tempo não sentia: ternura. Ela tem os olhos dele, sussurrou com a voz embargada. Júlia assentiu, acariciando o cabelo da filha. E o mesmo jeitinho de inclinar a cabeça quando está curiosa. Margarete ficou olhando para a menina, encantada e devastada ao mesmo tempo.
Aquelas bochechas, o pequeno sinal no queixo, até a maneira de sorrir. Era Gabriel. Era como se o universo tivesse lhe dado uma segunda chance. E, ao mesmo tempo, uma lembrança constante do que ela havia perdido. Eu destruí tudo, confessou, mais para si do que para as duas. Achei que estava protegendo meu filho, mas só tirei dele a felicidade. Tirei dele o direito de ser pai. Júlia ficou em silêncio. Não havia o que dizer. A dor de Margarete era real, mas não apagava o passado. Ainda assim, algo na sinceridade da mulher fez o coração de Júlia amolecer um pouco. Alice, alheia à gravidade da conversa, riu e esticou os bracinhos para Margarete. Ela quer colo, disse Júlia, surpresa. Ela nunca faz isso com estranhos? Margarete hesitou, sentindo o coração disparar. Suas mãos tremiam. Fazia tanto tempo que não segurava uma criança, e agora aquela menina que carregava o sangue do seu filho estendia os braços para ela como se já soubesse quem era. Com delicadeza, ela a pegou. Alice se aninhou em seu colo, colocando a cabecinha no ombro dela. O cheiro suave de bebê misturava-se ao perfume caro de Margarete. Duas vidas opostas, agora unidas num abraço improvável. As lágrimas vieram de novo, silenciosas. Meu amor, murmurou, acariciando os cabelos da neta. Me perdoa por tudo. Por ter afastado seu pai do amor. Por ter sido tão cega. Alice, sem entender, apenas sorriu, encostando o rostinho no dela. E por um instante Margarete sentiu como se Gabriel estivesse ali, observando-as, orgulhoso, talvez até sorrindo em silêncio. Eu não quero sua culpa, dona Margarete, disse Júlia, baixinho, com a voz mais branda. Quero que a senhora conheça Alice pelo que ela é, não pelo que perdeu. Margarete olhou para ela com olhos marejados. Eu quero, mas me ensine a fazer isso do jeito certo. Júlia respirou fundo. Um passo de cada vez, e sem tentar mandar em tudo. Margarete sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro, cansado e humano. Prometo, eu só quero estar perto. O resto, aprendo no caminho. E ali, diante do túmulo de Gabriel, duas mulheres unidas pela dor e por uma criança de olhar inocente, selaram um acordo silencioso. Não de dinheiro, não de poder, mas de amor. E aquele seria apenas o primeiro passo de uma jornada que colocaria todo o legado dos Ferreiras à prova e mostraria a Margarete o verdadeiro significado da palavra família. 2 dias se passaram desde o encontro no cemitério, mas Margarete não conseguiu dormir em nenhuma das noites. Ficava deitada, olhando para o teto, revendo cada detalhe. O olhar de Júlia, o toque de Alice, o nome Gabriel gravado no mármore. Tudo nela gritava arrependimento e uma vontade desesperada de recomeçar. Naquela tarde decidiu cumprir sua promessa. Deixou o blazer caro em casa, vestiu uma roupa simples e dirigiu até a praça da comunidade, onde Gabriel fazia trabalho voluntário. Nunca havia estado naquele lugar. Para ela, sempre fora uma parte esquecida da cidade, mas agora era o ponto de encontro entre o passado e o que restava de esperança. Crianças brincavam descalças, mulheres conversavam em bancos de madeira e o cheiro de pipoca se misturava ao som distante de risadas. Foi então que ela a viu. Júlia estava empurrando Alice em um balanço antigo, o rosto iluminado por um sorriso leve, o tipo de sorriso que nasce de quem ama sem reservas. Margarete parou por um momento observando. Nunca imaginou que o amor pudesse ser tão simples. A menina ria alto, balançando as perninhas. Mais alto, mamãe, eu quero voar. Mais alto não, você vai acabar indo parar nas nuvens, respondeu Júlia, rindo, beijando o cabelo da filha. A cena partiu o coração de Margarete. Era tudo o que Gabriel jamais pôde viver. Quando Alice a viu parada ali, os olhinhos brilharam. Olha, mamãe, a moça do cemitério! Júlia se virou, surpresa. O sorriso desapareceu por um instante, substituído por uma expressão cautelosa. Senhora Margarete? Olá, respondeu nervosa. Eu cheguei cedo. Espero que não seja um problema. Não é, respondeu Júlia, embora o tom ainda fosse distante.
Alice, no entanto, não tinha as mesmas reservas. Quase se jogou do balanço para correr até Margarete, tropeçando na grama. "Vovó!" disse de repente, estendendo os bracinhos. Aquela palavra pegou as duas desprevenidas. Júlia argarelhou os olhos. Margarete travou. "O que você disse, querida?" "Vovó bonita!" repetiu Alice com o mesmo sorriso banguela. O coração de Margarete se apertou. Desfez em pedaços. Caiu de joelhos na grama, abraçando a menina com delicadeza, as lágrimas caindo sem controle. "Oi, meu amor. Vovó tá aqui." Júlia olhou a cena, com o peito apertado entre emoção e medo. Era lindo, mas perigoso. Quando as duas se sentaram num banco próximo, Alice começou a brincar com uma boneca velha, cantando baixinho. Margarete observava cada gesto, encantada. "Ela tem o jeito dele", murmurou. "A mesma curiosidade, o mesmo brilho nos olhos. Ela é o melhor pedaço dele", respondeu Júlia com um meio sorriso. Margarete respirou fundo. "Eu sei que não posso mudar o passado, mas quero fazer parte da vida dela, do jeito que você permitir." Júlia a olhou, séria. "Isso significa o que, exatamente?" "Significa estar presente, sem controle, sem condições. Só amor." Por um instante, Júlia ficou em silêncio, estudando cada traço daquela mulher que tanto lhe machucara. "Um passo de cada vez, dona Margarete", disse enfim. "Se quiser fazer parte da vida da minha filha, precisa aprender o que é caminhar devagar." Margarete assentiu, com lágrimas nos olhos. E naquele banco simples, em uma praça humilde, duas mulheres começaram a reconstruir um laço que o orgulho havia destruído. Elas só não imaginavam que o verdadeiro teste desse amor estava prestes a começar. Os dias seguintes foram de paz delicada, quase frágil. Margarete visitava Júlia e Alice com frequência, sempre com cuidado para não ultrapassar os limites. Levava frutas, livros infantis, às vezes flores simples, nada que parecesse caridade. Só gestos de quem queria estar presente. Alice já pulava para ela, sorrindo sempre que a via. "Vovó!" gritava, abrindo os braços. E aquele som era tudo que Margarete precisava para suportar a culpa que ainda carregava. Mas a tranquilidade durou pouco. Numa manhã de quinta-feira, ao chegar à sede da Ferreira e Associadas, Margarete encontrou sua prima Clarice na recepção. Impecável, fria e acompanhada de um homem de terno escuro. O estômago dela virou gelo. "Clarice, o que está fazendo aqui sem avisar?" A prima cruzou os braços, a expressão dura. "Precisamos conversar. É sobre aquela mulher e a criança." Margarete sentiu o coração parar um segundo. "Do que está falando?" "Não se faça de desentendida", respondeu Clarice. "Já sabemos de tudo. Júlia Santos, a suposta mãe da filha do Gabriel." Suposta. A palavra feriu. Antes que pudesse responder, o advogado interveio. "Sou o Dr. Henrique Almeida. Estou aqui em nome da família Ferreira. Precisamos esclarecer alguns pontos legais." Margarete respirou fundo, tentando manter a calma. "Esclarecer o que exatamente?" Clarice abriu a bolsa e tirou uma pasta. "Essa mulher pode estar tentando aplicar um golpe. Pensa, Margarete. Aparece do nada, 2 anos depois da morte de Gabriel, com uma criança. É coincidência demais." Margarete explodiu. "Não é golpe. Eu vi aquela menina. Ela é a cara de Gabriel." "Parecida? Isso não prova nada. Teste de DNA prova." Margarete fechou os punhos. "Não vou submeter Júlia e Alice a essa humilhação." "Então vai entregar a herança de Gabriel de bandeja para uma desconhecida?" A raiva subiu, mas por trás dela havia medo. O medo de perder a Alice, antes mesmo de tê-la de verdade. Essa mulher nunca pediu 1 centavo. "Ainda não", disse o advogado, ajustando os óculos. "Mas se ela registrar a menina como herdeira, o patrimônio inteiro de Gabriel entra na disputa. É o nosso dever proteger a empresa." Margarete olhou para um e para outro e percebeu. Não era sobre amor. Era sobre dinheiro. Sobre aparência.
sobre o mesmo orgulho que havia destruído Gabriel. Chega, disse ela, levantando-se. Não vou permitir que tratem minha neta como uma criminosa. Neta, repetiu Clarice, indignada. Você mal conhece essa criança. Mas antes que Margarete pudesse responder, o telefone da secretária tocou. A moça atendeu, trocou algumas palavras e olhou para dentro da sala, pálida. Senhora Margarete, é da creche comunitária. É sobre a menina, Alice. O mundo de Margarete parou. O que aconteceu com ela? Febre alta. Foi levada ao hospital. A mãe ainda não foi localizada e... a senhora está registrada como avó de emergência. Margarete não esperou mais nada. Agarrou a bolsa, ignorou os gritos de Clarice e saiu apressada. Margarete, não vá! A prima gritou atrás dela. Mas já era tarde, porque naquele momento o instinto materno que ela achava que tinha perdido voltou com força total. E nem o poder, nem os advogados, nem a família Ferreira seriam capazes de impedi-la de proteger a neta que a vida lhe devolvera, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha. Margarete chegou ao hospital com o coração disparado, as mãos trêmulas e a respiração curta. Mal lembrava o caminho do estacionamento até a recepção. A menina Alice Ferreira. Onde está ela? Perguntou ofegante. A enfermeira levantou o olhar, reconhecendo-a pelo sobrenome. A pequena está na ala pediátrica. Febre alta, mas está estável. Quando entrou na sala, viu a enfermeira segurando uma garotinha sonolenta, o rosto corado pelo calor da febre. Alice choramingava baixinho e, ao ver Margarete, estendeu os bracinhos. Vovó, murmurou. Foi tudo o que bastou. Margarete a pegou no colo, sentindo o corpo da menina trêmulo. Calma, meu amor. A vovó tá aqui. Cadê a mãe dela? Perguntou a enfermeira. Não conseguimos contato, os números que temos não atendem. Margarete olhou para a menina, o coração apertando. Então eu autorizo o tratamento, o que for preciso. Mas a senhora é responsável legal? Questionou a enfermeira. Sou a avó, respondeu firme. E assumo toda a responsabilidade. 2 horas depois, Alice dormia tranquila, medicada. Quando Júlia chegou correndo, com o uniforme da lavanderia ainda sujo, o desespero estampado no rosto, encontrou Margarete sentada ao lado do leito, segurando a mãozinha da filha. Meu Deus, o que aconteceu? Gritou, aproximando-se. Ela vai ficar bem, respondeu Margarete com calma. Foi só febre alta. Júlia abraçou a filha com força, chorando. Eu falhei com ela. Eu devia estar aqui. Você estava trabalhando para cuidar dela. Isso também é amor, Júlia. As duas ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o som das máquinas e a respiração leve de Alice. Aquele momento de dor e cuidado unia as duas mais do que qualquer DNA. Mas enquanto as lágrimas secavam, um pensamento se formava na cabeça de Margarete. Eu não posso perder isso de novo. Horas depois, já em casa, Teresa, a fiel governanta, apareceu com uma caixa antiga nas mãos. Senhora Margarete, estávamos revisando os pertences do Gabriel. Encontramos isso no cofre do escritório dele. Margarete olhou para a caixa surpresa. O que é? Cartas. E uma delas tem seu nome. Com as mãos trêmulas, Margarete abriu o envelope amarelado. A caligrafia era inconfundível. O coração disparou ao ler. Mãe, se você está lendo isso, é porque talvez eu não tenha tido tempo de fazer o que devia. Júlia está grávida. Descobri há poucos dias. Ela tentou me contar, mas você impediu. Mesmo assim, não estou bravo. Eu te amo, mas preciso dizer, o amor não é algo que se controla, é algo que se vive. Se um dia eu morrer, cuide delas por mim. Ame-as do jeito que nunca conseguiu me amar, sem condições, sem julgamentos. Gabriel. Margarete levou a carta ao peito e chorou como nunca antes. Cada palavra de Gabriel era uma punhalada e um abraço ao mesmo tempo. Ele sabia de tudo, e ainda assim perdoava. Ela levantou-se, os olhos marejados, e olhou para Teresa. Cancele o teste de DNA.
Mas e a sua família? Perguntou a governanta, preocupada. Eu não preciso de provas. Eu tenho a palavra do meu filho. E isso basta. Pela primeira vez em anos, Margarete sentiu paz. Mas essa paz seria logo testada, porque Clarice não pretendia desistir tão facilmente. Na manhã seguinte, a casa Ferreira não parecia a mesma. O vento soprava pelas janelas abertas, espalhando papéis, lembranças e o cheiro das flores frescas que Margarete havia trazido do jardim de Gabriel. Ela estava diferente. O olhar duro dera lugar a uma serenidade nova, o tipo de calma que só vem depois da tempestade. A campainha tocou. Clarice entrou, acompanhada do advogado e de 2 diretores da empresa. Espero que saiba o que está fazendo, disse a prima, com frieza. Margarete não respondeu, apenas caminhou até o centro da sala, segurando a carta de Gabriel nas mãos. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ela colocou o envelope sobre a mesa e encarou todos. Por anos, achei que proteger o nome da nossa família era mais importante do que proteger o coração do meu filho. E foi assim que o perdi. O silêncio foi absoluto. Até Clarice, sempre impassível, engoliu em seco. Margarete abriu a carta e leu em voz alta cada palavra escrita por Gabriel. A voz tremia, mas não de fraqueza, de amor. Quando terminou, as lágrimas corriam pelo rosto de todos. Ele sabia, murmurou Clarice atônita. Sabia, e ainda assim me perdoava. Agora é minha vez de fazer o mesmo. Margarete ergueu o olhar firme. A partir de hoje, Alice está registrada como herdeira de Gabriel Ferreira. Não por caridade, por direito. Isso vai destruir a empresa, gritou Clarice. Margarete sorriu de leve. Então que destrua o que precisa ser destruído, porque o que constrói de verdade é o amor. Nesse momento, Júlia entrou na sala, com Alice no colo. O sol atravessava as cortinas, iluminando as 3. Alice olhou curiosa para todos e, com a inocência de quem carrega a verdade mais pura, perguntou: Vovó, o papai mora mesmo no céu? Margarete se abaixou, até ficar à altura da neta, tocando o rostinho dela. Sim, meu amor. E ele tá sorrindo pra gente agora. A menina sorriu e colocou a mãozinha no coração da avó. Então, ele tá aqui também. As palavras da criança desarmaram o que restava de orgulho na sala. Clarice começou a chorar em silêncio. O advogado desviou o olhar. Teresa, da porta, enxugava as lágrimas escondida. Margarete abraçou Júlia e Alice com força. Eu não posso mudar o passado, mas posso fazer o que Gabriel me pediu: amar vocês sem condições. Do lado de fora, o vento soprou mais forte, derrubando algumas pétalas das roseiras. Uma delas pousou sobre a carta de Gabriel, como se fosse um selo de paz. Enquanto o sol surgia, Margarete olhou para o céu e sussurrou: Obrigada, meu filho. Você me ensinou o que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar: o valor do perdão. E, pela primeira vez desde o enterro, ela sorriu sem dor, porque no lugar da culpa nasceu algo novo. Não uma herança, mas um legado.